Meu nome é Leandro Vaz e esse é o Sentido Cristão. Para começar o vídeo de hoje, eu estava pensando assim, o que eu posso falar sobre o sentido cristão? O que melhor do que o que é ser um cristão? A palavra cristão, ela quer dizer assim, pequeno Cristo. Mas nos dias de hoje isso realmente quer dizer? Na verdade virou assim uma questão de status. Até ano passado era uma questão de status, vou até reformar isso. Esse ano ela quer dizer mais uma questão de ladrão. Você fala assim, você é cristão, vai seguir pastor, vai dar dízimo, vai roubar, vai fazer não sei o que. E eu vejo que está uma questão deturbada. Fiz até um pouquinho de pesquisa, tudo. E cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta abraâmica, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, e que foi profetizada na Bíblia, Hebraico Antigo Testamento. Além disso, os cristãos também dão ênfase ao ensinamento de Jesus, que acreditam ser o Filho de Deus, com respeito aos 10 mandamentos, a forma como Jesus interpreta a lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E segundo semelhante é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O estudo dos ensinamentos de Cristo, contidos no Evangelho do Novo Testamento. Existem aproximadamente 2 bilhões de cristãos no mundo, segundo a Wikipédia. Quando que os cristãos foram chamados de cristão? Eles foram chamados pela primeira vez na Antioquia, em Atos 11:26. Diz assim, porque seu comportamento, atividade e fala era como Cristo. A expressão foi inicialmente usada pelas pessoas não salvas de Antioquia como um apelido desrespeitoso para debochar dos cristãos. Naquela época, eles olhavam Cristo e viam pessoas andando junto com Cristo, pessoas que falavam como Cristo, se vestiam como Cristo, faziam tudo como Cristo. Aí eles olhavam e falavam, seus imitadores de Cristo, vocês são pequenos cristos, seus cristãos. E é isso. Você ser um cristão é você ser imitador de Cristo. Antigamente era dado como um apelido feio, sabe? Algo tirado sarro deles. Mas hoje em dia, é algo de se tirar sarro? Eu acredito que é algo de se ter orgulho. A palavra cristão, ela perdeu um grande significado dela, do que é ser cristão, que é o que eu estava falando agora, que é ser parecido com Cristo. Hoje em dia é mero status. É você falar assim, eu sou cristão, eu frequento tal igreja, eu sou de tal lugar. Então se tornou mero status e as pessoas perderam a essência do que é ser um cristão. Perderam a questão assim, de saber mesmo o que é ser um cristão, sabe? Se tornou status, e eu acho isso muito triste, sério. Porque ser cristão é você seguir os ensinamentos de Cristo e você viver como Cristo viveu, sabe? Somente ir na igreja não te faz um cristão. Do mesmo modo que ir numa oficina não faz você um carro. Eu não lembro quem que falou isso, mas era essa frase e eu achei muito interessante, porque não é somente ir na igreja, é você poder viver, falar das boas novas de Cristo. E também só fazer as boas obras não faz com que a gente vá para o céu, que a gente se torne um cristão. Na Bíblia diz assim, Tito 3,5, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então você ser um cristão não é só fazer as obras também, não é você ir na igreja e fazer as obras da igreja, mas você se tornar como Cristo se tornou, você amar como Cristo amou. Eu creio que é algo assim. Eu separei algumas coisas, eu creio que assim, primeiro é o seu testemunho de vida. Em Atos 11:26 diz, tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então eles foram chamados de cristão pelo que eles eram reconhecidos e como eles eram vistos. Não pelas obras ou porque eles frequentavam um templo, mas porque eles eram parecidos com Cristo e ali eles tinham um testemunho do que eles eram, de como eles eram cristãos. Segundo, a missão. Qual é a sua missão? Eu vejo muito missionário entrar na igreja e falar, eu sou missionário ungido. Mas sua missão é o quê? Ser ungido por Deus e aparecer na frente das pessoas? Ou ter a mesma missão de Cristo? Em Atos 26, 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse,
por pouco me persuade a me fazer cristão. Você tem que ser feito cristão. A sua missão tem que ser a mesma missão de Cristo. Levar o amor, falar das boas novas, sabe, todo o evangelho dele, falar de quão bom e quão agradável é estar na presença. Se você for ver sempre Jesus Cristo, ele sempre estava mostrando o quanto era bom estar na presença de Deus. Ele não ficava mostrando o inferno, as coisas, não, mas falava, venha a mim e mude. E é isso. Eu creio que essa é a nossa missão, né? Cada um tem a sua opinião, vai saber. O sofrimento. Essa parte é complicada, porque ninguém quer sofrer. E sofrimento aqui, eu não digo a questão assim, vou ser martirizado, me chicoteie, me bata, me guspa, não sei o que. Não. Se for preciso, existem cristãos que fazem isso, e é algo que Deus colocou, beleza. Mas Cristo já morreu por nós. E o sofrimento muitas vezes é aquela chacota que você recebe de amigos, de pessoas tão próximas a você, assim, dos parentes, todas essas pessoas. E quem é cristão sabe, né, que sofre com isso. E eu creio que esse é um sofrimento que a gente tem que levar, porque a gente não tem que deixar o ódio crescer, mas a gente tem que deixar com que Cristo se mostre. Em 1 Pedro 4,16 diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque várias vezes você vai receber uma chacota, vai receber uma tiração de sarro de você, por ser cristão, por ser careta, por não fazer coisas que o mundo inteiro faz, enquanto na realidade a gente sabe que quem é preso nos vícios são eles, sabe, são as pessoas, e nós somos libertos. E uma conclusão minha. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Conclusão, permaneça nele e ande como Cristo andou. Siga os passos de Cristo e faça aquilo que Cristo faria. O que Jesus faria no seu lugar, existem livros com esse nome, o que Jesus faria. E eu creio que ser cristão é isso. E eu não podia começar essa série de vídeos nossos sem falar disso. Sem que é ser um cristão, na minha opinião, humilde opinião, a sua, você tem a sua, eu tenho a minha, mas na minha opinião, ser cristão é isso, é você seguir os passos que Cristo deixou, sabe? Ele deixou bem claro na Bíblia, é só você ir atrás. Se você não tem desejo, você não quer seguir os passos de Cristo, é uma escolha sua, sabe? Ninguém também pode te forçar a seguir os passos que você não quer, mas Cristo deixou ensinamentos maravilhosos, e isso faz com que você mude e com que as pessoas ao redor mudem também. Para finalizar mesmo esse vídeo, não siga uma moda cristã, não siga cristão por moda. Saiba o que você quer ser e saiba o que Cristo é e seja um cristão de verdade. Então, eu creio que é isso. Não siga um padrão de moda cristão, não seja cristão por moda, mas seja cristão porque Deus colocou no seu coração. Curta esse vídeo, se inscreve no meu canal, é importante, isso vai aumentando a possibilidade de eu fazer novos vídeos. Curta a minha página no Facebook, eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição. Fiquem com Deus, Deus abençoe mesmo a vida de cada um. Manda as perguntas aí, faz as coisas, crítica, o que vocês quiserem. Estou aqui para ir melhorando dia a dia. Um abraço, fiquem com Deus.